Muito boa tarde a todos, a mais um webinar do Conselho Estratégico Nacional. Enfim, utilizando este anglicismo, temos que encontrar uma palavra portuguesa para definir esta forma de cooperar, de falarmos, mas que está hoje muito em moda nestes dias de chumbo da pandemia. Mas hoje, 5 de maio, é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, a língua portuguesa que tem hoje mais de 250 milhões, de 250 e 265 milhões de falantes. É um dia importante e a nossa opção foi fazer um conjunto de convites a pessoas que estão intimamente ligadas à comunicação social, até porque a comunicação social na diáspora é muito importante, é um vínculo de união entre os portugueses que se encontram espalhados pelos 4 cantos do mundo. Quero começar por agradecer a presença de todos, enviar-vos a todos um abraço de grande amizade e de agradecimento também por terem aceito participar nesta conversa de fim de tarde em Portugal, já madrugada em Macau e início da tarde nos Estados Unidos ou no Canadá. Quero cumprimentar naturalmente o José Manuel Portugal, que deve encontrar-se em Coimbra, na Luz Atenas. Eu temporariamente não sou, mas estou em Lisboa. E cumprimentar também o Luís Pires, que está nos Estados Unidos, cumprimentar o Jorge Neves, que está no Canadá, cumprimentar o Carlos Pereira, que está em França, e o José Rocha Diniz, que está em Macau. Enviar-lhes um abraço. Vamos falar então dos portugueses, de Portugal, da língua portuguesa, neste 5 de maio, que faz exatamente hoje um ano que foi comemorado pela primeira vez depois da sua introdução pela Unesco. Sendo que, já muito anteriormente, a Comunidade dos Países Oficiais de Língua Portuguesa, a CPLP, em 2009, já tinha instituído este Dia da Língua Portuguesa. Um abraço para todos e passo a emissão para o meu querido amigo José Manuel Portugal. Zé, estás em mute. Carrega aí no... Agora sim? Agora sim. Agora já me ouvem? Muito obrigado pelas palavras do António Malda Abreu. Faço minhas as palavras dele, naturalmente, agradecendo a todos aqueles que estão nestas diferentes latitudes, o Luís Pires nos Estados Unidos, o Carlos Pereira em França, o Jorge Neves no Canadá e o José Rocha Diniz em Macau. 4 bons amigos que hoje estão aqui para falarmos então da importância da comunicação social na diáspora e dessa importância absolutamente suprema de serem bandeiras também da língua portuguesa, um pouco espalhadas por todo o mundo. E eu começava pelo Luís Pires, exatamente pelo continente americano e por um país enorme, que é ele próprio, enfim, uma terra que recebeu milhares e milhares de portugueses, mas também de outros países. E Luís, a minha pergunta é esta, tu vives nos Estados Unidos, presumo que há 20, mais? 40, quase 40 anos. Quase 40 anos. A minha pergunta é esta, Luís. De que maneira, ao longo destes 40 anos de vida nos Estados Unidos, é que tens visto o evoluir, ou pelo contrário, uma evolução negativa deste património absolutamente fantástico que nós temos, que é a língua portuguesa? Olha, eu vejo uma evolução muito grande na aprendizagem da língua portuguesa, desde o momento em que se decidiu, e neste caso acho que foi a Gulbenkian e o Instituto Camões, enviar para cá coordenadores de língua portuguesa que fizeram um excelente trabalho nos últimos anos. Eu direi mesmo que a língua portuguesa está na moda, porque tanto nas escolas portuguesas como nas universidades, toda a gente quer aprender português. Antigamente os portugueses ou os luso-americanos iam para as faculdades, aprendiam espanhol, não falavam muito bem português, então preferiam o espanhol, que era mais comercial para eles. Dá uns anos para cá, eles querem aprender português, porque entenderam que aprendendo português é muito mais fácil falar 3 línguas, ou quase 4 línguas. Portanto, isto é muito importante e
Eu tive casos de, quando dava aulas na Universidade de Quim, eu tive alunos meus, portugueses, filhos de pais portugueses, que apenas sabiam dizer obrigado. E eu ficava muito triste com isso, e tínhamos feito sempre, nos meios de comunicação aqui, em língua portuguesa, um apelo sempre aos pais, e até nos clubes e associações, para que os filhos falem português em casa. E isso tinha acontecido. A questão da Califórnia é uma questão diferente, temos o Oeste e o Oeste. Os que estão na Califórnia, sobretudo a primeira e a segunda geração, foram praticamente obrigados a falar inglês quando chegaram. Porquê? Porque estavam rodeados de italianos, de polacos, de escoceses, de ingleses, e os pais diziam-lhe: o menino, quando for para a escola, só fala inglês, não fala português, que era para não fazerem pouco deles. Então, esses são as pessoas que têm hoje 80 e 90 anos de idade e que não falam português. Curiosamente dançam chamarritas, etc., na perfeição, mas não falam português. A partir daí, anos 50, 60, começou a haver um grande interesse na língua portuguesa e então, hoje em dia, a língua portuguesa está a evoluir substancialmente nos Estados Unidos, nas escolas secundárias, no ensino básico, nas universidades, e isso, de facto, é um trabalho que tem sido levado a cabo, como já disse, pela coordenação do ensino português, e isso é muito, muito, muito importante e tenho muito orgulho nisso, porque também os meios de comunicação são, como vocês sabem todos, uma forma de mostrar que a língua portuguesa continua a existir neste país e quer evoluir ainda mais. Já vamos falar disso, da questão da comunicação social, já vamos falar do luso-americano. Agora vamos subir um pouco, vamos para norte, vamos para o Canadá, outro país extenso, que tem também duas comunidades grandes, uma de inglês e uma de francês. É um país que se divide muito entre os francófonos e também a parte inglesa, mas há também uma enorme comunidade portuguesa, Jorge Neves. Também vives aí há muito tempo. De que maneira, perguntei a mesma, de que maneira é que tens visto o evoluir do português, da língua portuguesa, aí no Canadá? Bom, aqui o ensino do português começou relativamente cedo, logo com a inicial vaga de imigração, nos anos 50 e nos anos 60. Era um ensino que passava muito, sobretudo por uma escola que ainda hoje existe, que é o First Portuguese, o primeiro clube português que foi implementado aqui na grande área de Toronto, e muita gente, muitos imigrantes, inscreviam os filhos nessa escola de português. Portanto, há muita gente da chamada segunda geração que domina particularmente bem o português. Hoje em dia há vários clubes e associações portuguesas que ainda dão a disponibilidade de os jovens se inscreverem para aprender o português, mas sobretudo houve uma alteração no ensino, porque se apostou mais, também através do Instituto Camões, no ensino a nível secundário e a nível universitário. E foram vários os acordos estabelecidos pelo Instituto Camões com as administrações escolares aqui do Canadá, nas várias províncias. Isso tem incrementado que a terceira geração tenha aprendido mais o português nos últimos anos. Há a certificação dos exames, há as competências em português que são reconhecidas, e o ensino do português, como dizia o Luís Pires, também está aqui na moda no Canadá. Não tanto na comunidade portuguesa, mas também nas outras comunidades de expressão portuguesa e até propriamente nos canadianos, que veem o português como uma forma de entrada no mercado europeu e no mercado sul-americano. Há também aqui uma vasta comunidade brasileira, portanto o ensino do português também a nível universitário, há várias universidades que têm grupos dedicados ao ensino do português e ao espanhol e têm cativado outras pessoas de outras comunidades a aprender o português. E tem-se apostado na qualidade, na certificação do ensino, com os coordenadores que vêm de Portugal, com os professores universitários que chegam de Portugal para lecionar nas universidades e nas escolas aqui do Canadá, e isso reflete também no ensino e na forma como a comunidade portuguesa também vai desenvolvendo a língua, sobretudo os imigrantes já da terceira geração, que hoje em dia já dominam um pouco mais o português do que antigamente acontecia. Muito bem, vamos ter tempo certamente de falar desta questão geracional e o português
pode claramente falar-se em questões geracionais, porque a primeira geração naturalmente fala português, a segunda ainda, esta terceira geração mais ou menos, mas o Jorge Neves introduziu aqui também, de certa maneira, um dado que eu poderia ter falado no início, que tem a ver com o Brasil. O Brasil, ora, se há 260 milhões de falantes de português em todo o mundo, uma parte substancial refere-se claramente a esse enorme país, o país irmão que é o Brasil, que sozinho corresponde a 210 milhões de habitantes. Depois temos Angola, temos Moçambique e depois temos os outros países onde se fala também o português. Isso é absolutamente fundamental. Agora vamos, seguindo então da zona americana, vamos para a Europa, vimos para a Europa, vamos ao Carlos Pereira. O Carlos Pereira que vive numa cidade que é Paris, que costumamos dizer que é a segunda maior cidade do país, pelo menos é assim vista, porque ali viverão talvez 800 a 1 milhão de portugueses, mais ou menos isso, Carlos Pereira. Carlos Pereira, e a pergunta não pode deixar de ser a mesma. Aí, de facto, há uma questão, a questão da língua, porque a imigração foi sobretudo ali na década de 50, 60, sobretudo na década de 60, uma imigração ainda pouco preparada, mas de lá para cá a situação melhorou muitíssimo e a língua foi-se perdendo ou foi-se mantendo? Olha, há aqui uma situação que é preciso referir. Eu ia um bocadinho mais atrás, à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial mostrou que os soldados franceses não se percebiam todos uns aos outros. Há línguas regionais em França e eles falavam línguas regionais e não falavam a mesma língua. Então houve, a seguir à Segunda Guerra Mundial, uma campanha de uniformização linguística do francês e a França pedia aos residentes na Bretanha que falavam breton, ou os da Córsega que falavam corso, ou da Alsácia, ou da Occitânia, de falarem unicamente o francês, senão eles iam ter, os miúdos, portanto, iam ter maus resultados escolares. Os portugueses que vieram depois, aliás, vieram primeiro os italianos, os polacos e logo a seguir os portugueses, levaram pela mesma tabela. Então diziam aos portugueses, mas isto não era contra os portugueses, contrariamente ao que muitas vezes se pensa, que não era melhor não falar em português em casa, senão os miúdos não tinham bons resultados. E essa grande vaga da imigração portuguesa ao chegar à França, portanto era uma vaga essencialmente iletrada, no melhor dos casos, se não analfabeta, e fez aquilo que até parece coordenado, mas não foi, levaram os filhos o mais longe possível no ensino. Isto é, se o francês vai, então tu também vais. E podia ter sido o contrário, eles podiam dizer, olha, não vale a pena ir estudar, façam como eu, trabalhem, que vão ver como ganham muito dinheiro e tudo. E fizeram o contrário, levaram os filhos de facto a estudar. E na escola seguiram esta integração, digamos assim, de falar em francês, de seguir em francês, e na escola diziam-lhes os professores, atenção, não falem português em casa, senão o miúdo não vai ter um bom percurso escolar. E eles queriam que ele tivesse um bom percurso escolar. Este é um primeiro dado que justifica que muitos filhos de portugueses, ao chegarem a Portugal de férias, porque ir a Portugal é religioso, é preciso mesmo ir a Portugal, não falam bem o português. Agora, isso já a própria escola já motiva, portanto, os pais a ensinarem outras línguas, portanto, aos miúdos, e, portanto, e dizem, ensina-lhes outra língua em casa, porque o francês ensinamos nós na escola, e isso é rico. A criança fica, portanto, enriquece com isso. Só que, pronto, há muita gente que já não fala o português, os filhos dos portugueses, e, portanto, não o transmitem. Aqui há uma diferença entre o primário, o ensino primário e o secundário. Há um acordo entre os dois países em que o Estado português paga o ensino secundário e que, o ensino primário, e o Estado francês portanto, o secundário. É um acordo que data de 73, portanto, antes do 25 de Abril, e continua ainda em vigor. Só que, bom, o Estado português está a recuar pouco a pouco no envio de professores, mesmo se oficialmente nos dizem que está a crescer, mas há uns 20 anos atrás ou 30 anos atrás havia aqui 600 professores de português só no primário e agora há 96. Portanto, tudo quanto possam dizer que há mais alunos, não sei como é que é possível fazer ovos se não há, omeletes se não há ovos. Portanto, há vontade, há muitos franceses a aprenderem, muitos, e isto implica que haja menos portugueses a aprender.
porque deve haver uns 11.500 alunos a aprenderem português em França atualmente, é muito pouco. Portanto, em relação à forte comunidade que aqui há. Pois, atendendo aos números que falávamos há pouco de 1 milhão de portugueses que viverão em França. 1,5 milhão em França, à volta de metade na região parisiense. Sim. Quero dizer que 11.500 é de facto um número muito despiciente, muito pequeno. E agora, tal como Vasco da Gama fez enfim, no século XV, não é? Agora vamos chegar também ao Oriente. Vamos ali falar com um especialista no Oriente, o José Rocha Diniz, fala-nos não só de Macau, mas também daquela zona enorme que é aquela zona asiática, onde há muitos portugueses também, e onde há um fenómeno absolutamente fantástico, que o José Rocha Diniz vai falar com certeza, e tem a ver com a aprendizagem do português na China, porque há cada vez mais portugueses a aprender, ou melhor, cada vez mais chineses a aprender português, há milhares de estudantes chineses a aprender português nas universidades chinesas, porque eles já perceberam que o futuro passa por espalhar, digamos assim, como todos nós sabemos, chineses pelo mundo inteiro, e já perceberam que Portugal é uma excelente porta de entrada para a África, também para o Brasil. É um pouco isto, não é, João Rocha Diniz? Tens o microfone desligado, peço desculpa. O microfone. Puderes ligar o microfone. Pois, não está desligado. Agora sim. Carlos Pereira também está em mute. Em Portugal tem-se um pouco a ideia de que o ensino da língua portuguesa é apenas uma questão cultural. Ora, a verdade é esta: quando se sai de Portugal, percebe-se que o ensino da língua portuguesa tem como principal motivação o negócio, a necessidade de fazer negócios. E isso, os chineses são formidáveis. E, portanto, é por isso que neste momento há 50 universidades chinesas a ensinar português. Isto são os últimos dados daqui do final do ano 2020. 2020. Quer dizer com isto que temos que ligar isto, baixar as nossas expectativas, não é porque gostem da língua portuguesa, não, exceto alguns amantes, fãs, como também há do Cristiano Ronaldo e de outras coisas, não é? Mas é fundamentalmente porque é uma língua que hoje tem muita gente e que a China, onde a China vai fazer muitos negócios e empresas, porque é Angola, é Moçambique, é o Brasil, que já se disse que é o grande motivador, não é? E depois Santo Tomé e Príncipe, Cabo Verde, etc, etc, etc. Portanto, nesta perspectiva, quando em 82 eu vim para Macau, a verdade é que percebia-se logo que ia haver a mudança de soberania em Macau e há, portanto, duas fases muito bem delimitadas, até 99 e depois de 99. Isto é, até 99 a administração era portuguesa e tinha que montar, e montou, um conjunto de instituições e legislação que passou, aliás, pelo Conselho de Educação, tive alguma importância, que precisamente estabeleceram o mais possível a necessidade de aprendizagem na língua portuguesa. Não foi fácil. Lembro-me de um governador que chegou a fazer uma coisa administrativa, isto é, quem soubesse mais uma língua, não só, portanto, o chinês, ganhava mais 1000 patacas, são 100 euros. Era pouco, mas para as empregadas do lixo e para, enfim, para pessoas com menos qualificações, era muito importante. E mesmo assim, pronto, fez-se uma grande campanha, acabaram por saber obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, mas não resultou muito bem. Depois de 99, Portugal saiu, mas as instituições ficaram. E tenho aqui, por exemplo, o IPOR, o Instituto Português do Oriente,
que é do Instituto de Camões, e que o próprio diretor reconhece que a RAEM, isto é, a Região Administrativa Especial de Macau, está a pagar todo este desenvolvimento da língua portuguesa também em Macau. A própria escola portuguesa, a grande escola que é a presença de Portugal, a grande escola portuguesa, é paga pela RAEM, pelo governo da RAEM, que é um governo sob a soberania chinesa. Ultrapassada esta fase, tem que se reconhecer que tem sido mais fácil, porque enquanto no passado os chineses e talvez até os portugueses que estavam aqui no governo não estavam com muita ideia de projetar a língua portuguesa, porquanto, enfim, sabia-se que não era a língua fundamental, porque toda a gente faz negócios e fazem aqui em Macau, fazem em mandarim e em cantonense. Agora, com o advento da RAEM, realmente há uma liberdade total. E essa liberdade estende-se, é uma coisa incrível. O próprio diretor do IPOR salienta que, cada vez mais, o próprio governo tenta, os próprios funcionários, manda funcionários aprenderem português. Bem, vamos dizer, dá para escrever um livro? Acho que não. Acho que não dá para escrever um livro. Mas dá, pelo menos, para saberem umas coisas. Eu dou um exemplo. As forças de segurança têm gente que fala português, com muita gente que fala português. Não é toda, evidentemente. Bom, e então Macau é assim. Na China, e isto então não é surpreendente porque é o valor do interesse da língua para os negócios chineses. E então tem essa divulgação. Outro aspecto, no aspecto, digamos, académico, propriamente dito, é um pouco esquisito, porque são as universidades que têm escolas de iniciação de português. Começam a iniciar. Não há, começa a escola primária, secundária, universidade, não. É a própria universidade que começa. E garanto-lhes que aparecem aqui pessoas a falar português muito bom, evidentemente, depois de saberem vão a Portugal e tal, e que aprenderam na universidade. Só uma coisa final. Não é por acaso que metade da minha redação, da minha pequena redação, é de origem chinesa. 2 chinesas, uma macaense, mas estudaram em Portugal, têm mestrado em português. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Luís Pires, de que maneira é que a sonoridade da nossa língua, que para nós, enfim, soa-nos bem, como é evidente, mas de que maneira é que tu, no contacto diário que tens destes 40 anos aí nos Estados Unidos, de que maneira é que achas que os americanos ouvem o português e a sonoridade da nossa língua? De que maneira é que achas que eles nos ouvem? É complicado aqui nos Estados Unidos, em função os norte-americanos não têm, de facto, uma tendência muito grande para falar português, pela dificuldade do LH, etc, etc. Entretanto, nos anos que fui correspondente à RTP aqui nos Estados Unidos, visitei cerca de 200 de sociedades do Espírito Santo e clubes portugueses espalhados por todo o país. Portanto, o associativismo português aí, não é? Exatamente, e ali nota-se que de facto existe uma grande dificuldade, e a dificuldade é ultrapassada apenas na circunstância do negócio, como disse o Rocha Diniz. Portanto, o norte-americano, se aprende português, é porque precisa negociar com o Brasil e também depois, consequentemente, com outros países que lhe interessem. Mas o Brasil está em primeiro lugar no que diz respeito à necessidade de aprender a língua para depois negociar. Portanto, essa sonoridade para eles, dizem eles, é parecida com o russo. Mas, a certo ponto, eu noto que há uma grande dificuldade nos norte-americanos em falar a língua portuguesa, e quando falam a língua portuguesa falam com acento brasileiro, com sotaque brasileiro. E essa é evidentemente mais fácil, porque as vogais são abertas, e então torna-se mais fácil, porque a nossa língua, como toda a gente sabe, é muito fechada e é muito difícil de entender. Portanto, é mais fácil aprender o sotaque brasileiro do que o português.
Luís, aproveito para te perguntar, falávamos há pouco, o Rocha Diniz dizia-nos que na redação dele há pessoas de origem chinesa que falam português. No teu caso concreto, naturalmente no uso americano, não haverá com certeza americanos a trabalhar, como é evidente. Mas a minha pergunta... que é o mais complicado, quer dizer, os portugueses estão lá, têm 30 anos de casa, porque não é a migração nova para os Estados Unidos, como vocês sabem, não é? Exato. Portanto, há quanto tempo é que não há imigração nova nos Estados Unidos? 10 anos, talvez mais, portanto estamos a viver com 12 funcionários que estão na redação há mais de entre 20 a 30 anos. O jornal tem 90 anos, 94 anos, portanto... Mas há uma impossibilidade legal neste momento de imigração para os Estados Unidos? É isso? É difícil, é impossível neste caso. Se não decidir ser indocumentado neste país, é difícil a imigração legal para este país. Portanto, isto não tem nada a ver com o facto de democratas ou republicanos, tem sido sempre assim? Não, tem sido sempre assim. Falaste do associativismo. As pessoas portuguesas da terceira geração falam entre si português ou falam em inglês? Olha, falam português por uma razão. Nós temos cerca de uma centena de ranchos folclóricos neste país. Há cerca de uma centena de elementos em cada rancho, agora multiplica, não é? Juntam-se todos à sexta-feira para ensaiar. Levam os amigos americanos, passam a gostar da música portuguesa e quando vão ao Portugal de férias, levam os amigos americanos para visitar, sobretudo o Minho, a zona minhota, porque a maior parte dos imigrantes estão aqui são minhotos, portanto eles vão exatamente para essas terras onde há grandes festas e onde aprendem a gostar das festas, da língua, das pessoas, das miúdas, e o que é que os americanos apaixonam-se também pelo país, e neste caso eu digo que os portugueses da terceira geração e da quarta geração já são de facto os maiores embaixadores da língua portuguesa. Isso e o futebol, porque também aprenderam através do futebol a gostar de Portugal, não só pelo Cristiano Ronaldo, mas embora digam Gil Vicente, em vez de dizer Gil Vicente, o que é certo é que eles gostam da língua e neste momento eu tenho esperança que a partir de agora, sobretudo nos últimos 5 anos, eu creio que a língua portuguesa vai evoluir ainda mais no futuro, porque os americanos cada vez gostam mais de Portugal. E antes da pandemia nós víamos aviões da TAP e de outras companhias, 5, 6 companhias, completamente cheias a viajar para Portugal com turistas. Portanto, acho que o segundo maior fluxo de turistas recebidos em Portugal em 2019 eram americanos. Eram americanos, de facto. E há um tempo que há de voltar. Claro. Jorge Neves, e aí no Canadá, não se pode dizer que a situação seja muito diferente desta que o Luís Pires acaba de descrever nos Estados Unidos. Não, talvez a grande diferença seja o facto de o Canadá ser um país muito mais multicultural e de certa forma isso acaba por afetar também a forma como a população que reside no Canadá olha para os portugueses, porque como é um país maioritariamente cultural, como está aqui presente muita gente de várias etnias diferentes, de vários países diferentes, tudo isso acaba por se fazer com que se olhe para os portugueses que aqui residem de uma forma diferente. A aceitação acaba por ser maior. Os portugueses também têm muito a fama de ser pessoas bastante dedicadas, bastante trabalhadoras, são responsáveis por grande parte dos projetos de construção que existem no Canadá, e sobretudo aqui na província do Ontário, onde reside grande parte da comunidade portuguesa, mas por isso são de certa forma também aceitos os portugueses quando aqui chegam e são muito bem integrados na sociedade canadiana, porque de facto é um país multicultural, composto por gente oriunda de várias partes do mundo, e isso acaba por facilitar a integração e acaba por facilitar a aceitação. Agora ficou frisado, Jorge Neves. Às vezes acontecem estas situações na internet, já voltamos ao Jorge Neves. Carlos Pereira, aí em Paris é um fenómeno também, este fenómeno que o Luís Pires nos falou há pouco dos Estados Unidos, do associativismo, aí em Paris, à volta de Paris e sobretudo em Paris. Há, de facto, muitas associações portuguesas, há também ranchos folclóricos, e a mesma pergunta, esta terceira geração
que vêm mais facilmente também a Portugal do que virão até dos Estados Unidos, gostam de vir passar as férias de verão aqui à terra natal, trazem também alguns amigos, tal como o Luís Pires também descrevia. Esta é uma realidade com a qual nós devemos saber conviver e aproveitar da melhor forma possível. Sim, exatamente. Eu estava a rever a comunidade portuguesa de França naquilo que dizia o Luís Pires. Aqui há também muitas associações, há cerca de 900 associações. A França motiva muito portanto, a criação de associações e, portanto, haverá cerca de 900 associações portuguesas em França. Portuguesas não, elas são francesas, mas de portugueses, e há uns 250 e não sei quantos grupos de folclore, e há grupos de folclore em que o presidente é francês, por exemplo. Os casais mistos são muito frequentes na comunidade portuguesa de França. A primeira geração casava entre si, mas depois isto foi muito aberto. Os franceses também se apaixonam pelos portugueses e pelas portuguesas. Sim, e o contrário também. E portanto há muitos casais mistos. E isto explica um pouco por que razão o Lusojornal é bilingue também, não é? Porque há esta ligação muito grande. E depois os portugueses que vieram para cá nos anos 50, 60, 70, vieram trabalhar as mulheres em casa de franceses. Isso é muito importante, porque entraram diretamente na casa das pessoas, levando, eu costumo contar muitas vezes isto, portanto existe em França, portanto é um país de consumo de vinho do Porto, já ultrapassou os ingleses há muitos anos. E por que razão é que os franceses, um país de vinho, vai consumir vinho do Porto? É porque os portugueses foram trazendo de Portugal para aqui vinho do Porto, que não custou um escudo, portanto em promoção. Eles iam e compravam as garrafas e traziam, e iam dando aqui a pessoas que iam bebendo, iam provando, iam comprando mais, e hoje ultrapassou já. Portanto, o valor económico da língua, como muitas vezes se diz, passa também por aí, não é? E portanto entramos na própria sociedade francesa. Hoje os franceses gostam de ir a Portugal de férias, e o turismo em Portugal se desenvolveu muito também em relação... Portanto, a França é um país importantíssimo. E é um turismo que não é um turismo de praia. Haverá também, evidentemente, franceses que gostam de lá ir para a praia, mas, bom, a praia também tem aqui a Côte d'Azur, mas vão para lá porque é um turismo cultural. E, portanto, isso leva a que vêm de lá dizer vinho verde, claro que não têm a mesma pronúncia, não é? Mas o pastel de nata, o vinho verde e o fado são coisas que vêm para cá e toda a gente aqui conhece. Não vale a pena dizer bacalhau, não vale a pena dizer morro. Se disser bacalhau, tudo bem, as pessoas percebem. Portanto, há uma interligação muito maior. E os lusodescendentes hoje, eu chamo-lhe a geração descomplexada, que diz, sim, eu tenho origens portuguesas, e depois onde é que está o problema? E fazem filmes, como o caso do Rubén Alves, e cantam em português, e afirmam esta ligação com Portugal de uma maneira muito descomplexada. E isso também é porque a França também é um país, como dizia o Jorge Neves, portanto, em relação ao Canadá, é um país muito cultural, há aqui muitas comunidades, e convive com elas, e portanto isso também facilita que os portugueses não tenham esse complexo de dizer, e já existiu nos anos 70, 80, os miúdos tinham vergonha que os pais os fossem buscar à escola, não é por serem portugueses, é porque tinham um sotaque muito acentuado a falar o português, e eles não queriam que isso passasse, não é? Se visse. Mas, no entanto, os homens que vieram para cá nessa altura, os da primeira geração, os da grande vaga, portanto, os homens trabalharam entre si, e, portanto, têm ainda hoje muita dificuldade em falar francês, enquanto as mulheres aprenderam muito mais facilmente a falar francês, porque estavam a trabalhar em casas de francesas, e depois passaram a ser porteiras aqui em Paris, e isso é portanto, é de facto uma profissão importante, porque lhes dá um certo estatuto social também. Não sei se imaginas de ter as chaves de todos os apartamentos do prédio, e falar com as pessoas, de ser a confidente, não é? Portanto, a porteira sabe tudo o que se passa no prédio, quem é que entra tarde ou entra cedo, e isso dá-lhe uma certa
um certo estatuto, não é, também, e portanto isso ajuda nesta integração e ajuda nesta promoção de Portugal. Antes da pandemia havia 600 e tal voos semanais entre a França e Portugal. E sempre cheios, é sempre muito difícil arranjar bilhetes para Portugal, N companhias, portanto, a voar. Há muita gente atualmente a ir para Portugal, ou porque há aquilo que nos custa muito a perceber, nós que viemos de Portugal para aqui encontrar alguma vida melhor, e os franceses agora a irem para lá, instalarem-se em Portugal e dizer que vão à procura de uma vida melhor, é de uma outra vida melhor, mas vão para lá, portanto, instalarem-se, buscar sol, buscar paz social, buscar alguma segurança e também alguns impostos que não querem pagar aqui. E pagam lá. ficarem longe dos coletes amarelos, não é? Desculpa. Ficarem longe dos coletes amarelos. Ficarem longe dos coletes amarelos, embora já haja muitos coletes amarelos portugueses, evidentemente. Aqui quando há qualquer coisa e que me perguntam, haverá algum português por aí? Eu digo sempre que sim, mesmo Claro. sem saber, porque evidentemente que há sempre portugueses em tudo quanto é sítio. É verdade. Isso aí é um facto. Há sempre português em qualquer parte do mundo, nos 4 cantos do mundo. Eu sublinho aquilo que o Carlos acabou de dizer, que tem a ver com o orgulho, mesmo o orgulho que esta nova geração tem de dizer que é de Portugal. Porque, de facto, nós, como país, nos últimos 20 anos, evoluímos de tal maneira e estamos de tal maneira na moda que, hoje em dia, um jovem em qualquer parte do mundo tem até orgulho mesmo em dizer que é português. E vêm, de facto, muitos a Portugal, que é capaz de ser aquilo que não acontece com aqueles que lá do distante Macau, José Rocha Diniz. É mais difícil, naturalmente. Agora não vai ninguém porque estamos aqui retidos, não é? Não, agora sim, agora estamos aqui retidos com esta história da pandemia, não lhe vamos chamar vírus chinês porque isso podemos concluir. Não está provado e não somos jornalistas, temos e nem sequer é bom tom. De factos. Bom, claro. A verdade é esta. O único voo que neste momento continua é um voo da China, que vai direto a Lisboa. Todos os outros pararam. Tem 3 anos esse voo. Esse tem 3 anos. Não, já mudou, começou por Pequim, agora está em Xi'an, portanto houve uma alteração, mas uma alteração momentânea. Bom, mas eu queria falar ainda outra coisa. Até 99, aliados às embaixadas que Portugal tem aqui na zona da Ásia, Coreia do Sul, Japão, Filipinas, etc., Indonésia, havia centros culturais. Os centros culturais eram pagos por Macau, até 99. Bom, depois de 99, evidentemente, não era de esperar que a China, que a RAIEM, mas que é sob soberania chinesa, fosse agora pagar o desenvolvimento do português nos outros países. E, portanto, esses começaram a desaparecer. Pronto, e com exceção de Timor, onde também é o Estado português que alimenta a língua portuguesa, não é? Há dificuldades grandes. Porque, enfim, tudo aqui é tudo muito mais caro, as viagens são muito mais caras, portanto é muito difícil. E também os alunos nem sempre têm interesse. Mas depois descobrem-se coisas formidáveis. Uma senhora que canta fado português, a camisola da seleção portuguesa em filmes da Coreia do Sul, etc, etc. Há aqui momentos que são espantosos, não é? E sobre isso eu gostava de referir uma coisa também interessante. Relembrar o coronel Leandro dos Santos, que era presidente da ilha, da Câmara das Ilhas de Macau, que é a Taipa Colobar. O coronel Leandro era presidente, quando saía à hora do almoço, levava um jornal chinês quando ia almoçar fora. Mas porquê os jornais chineses? Porque ele lia chinês, falava chinês, tinha séculos de estadia aqui. Depois de 99,
o que se nota é que há muitos chineses que, quando saem para almoço, levam o jornal português por baixo do braço. Porquê? Para mostrar que, efetivamente, eles falam português. E, portanto, isso tem também todo um sentido, há um sentido que me levou, desde o princípio, a considerar uma coisa. Os jornais portugueses aqui em Macau têm um valor cultural muito superior ao valor noticioso, ou pelo menos igual ao valor noticioso, crítico, etc., etc., que é normal no jornal em qualquer latitude. Porque é através do jornal que leem, que melhoram, que vulgariza-se a língua portuguesa, o que não sucede com os livros, porque com os livros demora muito tempo a ler. A notícia do jornal é do dia, que é uma coisa interessante. Portanto, há muita coisa que repensar, Aqui o problema de Macau é que a comunidade portuguesa é incrivelmente baixa. E como é incrivelmente baixa, só por si não consegue subsistir. Então todas as associações, os jornais, a escola portuguesa, etc., etc., tem tudo subsídios do governo. Mas sem problema nenhum, é mesmo assim. Porque se não for isso, não existe. Bom, e portanto não tem até manifestações culturais importantes, senão elas não existem. Quero eu dizer com isto que é preciso repensar algumas coisas, mas não em relação a Macau. Em relação a Macau, porque a população portuguesa de raiz, e muita dela mista nos casamentos, etc., etc., com filhos, tem recursos para ir mandar os filhos estudar em Portugal. E vão estudar em Portugal. Como eu disse, como há bocado falando dos jornalistas, não é? Que têm um mestrado em português. E estudaram lá. E, portanto, mas agora não pode-se esperar que, fora de uma elite que fala português, uma elite chinesa que fala português, toda a gente fala português. Isso é impossível, porque realmente a língua... Um último apontamento. No século XVIII, acho eu, quando a China e os Estados Unidos da América celebraram o primeiro acordo, foi celebrado aqui em Macau, no templo de Cunham, e tem lá ainda hoje a mesa, é conhecido e está tudo devidamente, historicamente guardado, onde assinaram o acordo. E esse acordo era em inglês, era em chinês e era em português. Porquê? Porque caso houvesse alguma dúvida, era o português que prevalecia. Isto era no século XVIII. Isto no século XVIII. Ora, isto é no século XVIII. Isto hoje não era possível isso. No entanto, o facto de, por exemplo, termos um secretário-geral das Nações Unidas que é português, termos influentes, temos e já outras pessoas foram, presidente da Assembleia Geral e ocupar outros lugares importantes internacionais, isso dá-nos uma força internacional extraordinária. Não é? E conhecem isso tudo. Porque a verdade é esta. Como? Nada. Continua, doutor Agostinho. Olha, eu fiquei sem imagem, peço desculpa. Mas está a ver. Por exemplo, falando aqui com um dos responsáveis, não interessa agora, disse-me muita vez, disse assim, é diferente falar com um presidente português, um primeiro-ministro português, do que falar com outro europeu qualquer, porque conhecemos-los, são todos conhecidos. Isso também dá aqui um ambiente próprio de ligação aos portugueses que é notável e que continua. Não posso dizer mais. Muito bem. Luís Pires, vamos agora falar um pouco da comunicação social que está espalhada um pouco também por todo o mundo e da importância que ela tem também na difusão do português. Aliás, o título deste nosso webinar, uma vez que ainda não encontramos um termo mais português para definir este tipo de reuniões, a importância da comunicação social na diáspora é absolutamente fundamental
E se estamos a falar de uma questão cultural, falamos sobretudo desta defesa e difusão da língua. É verdade. Não se esqueçam da gastronomia, porque é muito importante. Da gastronomia. Certo. Se eu queria chegar a esse ponto, eu já lá vou. A gastronomia tem sido muito importante. Temos 2 estrelas Michelin em Nova Iorque, depois temos 150 restaurantes portugueses numa rua, tal como na Dundas. Já agora, quais são as 2 estrelas Michelin em Nova Iorque? Jorge Mendes e um outro. Portanto, são esses que abriram restaurantes em Nova Iorque e que têm estrelas Michelin. E o Anthony... Bom, tudo bem. Também está no Chefio Ritz em New Rochelle, perto de Nova Iorque. Mas depois temos uma quantidade de restaurantes portugueses que são propriedade de portugueses. Agora, o mais curioso é isto, é que os portugueses foram saindo destes guetos portugueses e foram se espalhando pelo país inteiro, abrindo restaurantes. Agora, já são americanos a abrir restaurantes de portugueses em praticamente todo o país. Então, eu posso dizer que neste momento se consomem nos Estados Unidos mais de 30 milhões de pastéis de nata por ano. Agora imagina bem, quer dizer, é famoso ter supermercados portugueses ou ter restaurantes portugueses. A gastronomia é também um fator de ligação entre Portugal e os Estados Unidos. Os vinhos? Os vinhos, já não falo dos vinhos, que isso chegamos à conclusão e os americanos sabem perfeitamente, preferem o português com o italiano ou o americano, sem dúvida, embora também haja excelentes vinhos nesses países. Mas agora voltando à comunicação social, é muito importante. Porquê? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos nós temos plataformas de televisão que incluem a RTP, a TVI, a SIC. Portanto, temos acesso a 3 canais generalistas. Os portugueses também têm a possibilidade de poder melhorar, digamos, os seus conhecimentos culturais e a sua ligação ao Portugal passa a ser substanciada, portanto, passa a ter valor. E então, hoje em dia, os clubes já não são tão importantes como eram há 30 anos atrás ou há 20 anos. Porquê? Porque os portugueses às 7 da tarde vão para casa ver televisão e os telejornais e os programas de entretenimento e portanto, a comunicação social tem essa importância. Os jornais, como diz José Rocha Diniz, têm importância porque também, até certo ponto, é mais fácil olhar, ler e aprender também através dos jornais. Por exemplo, o luso-americano tem de facto um historial enorme, sobretudo da Segunda Guerra Mundial. Temos versões de papel de tudo desde 1924, e embora estejamos em toda a América do Norte, portanto, com subscritores em toda a América, não são tantos como eram, por exemplo, há 10 anos atrás, mas temos alguns dezenas de milhares. Agora, é importante referir, por exemplo, o facto de nós termos um assinante em Anchorage, no Alasca, Sr. Agostinho, que é nosso assinante há 45 anos, creio eu, e os filhos já não falam português, continuam a receber o jornal e a lê-lo, também somos um jornal bilíngue, e ao mesmo tempo também os sobrinhos pedem para ler o jornal português para saber o que se passa em Portugal. Isto é curioso, isto é fantástico. Temos assinantes com 30, 40, 50 anos, ininterruptamente. E agora com as novas tecnologias, através das redes sociais, esse valor, e o Carlos Pereira sabe disso perfeitamente, esse valor aumentou, dinamizou ainda a importância dos jornais étnicos aqui nos Estados Unidos e com certeza aqui em França, no Canadá e em Macau. Vocês têm essas coisas todas, não têm apoios governamentais? Não temos. Recebemos um último apoio muito recentemente do governo português. Hoje tivemos uma entrevista com o Secretário de Estado sobre a língua portuguesa, mas nunca tivemos apoios. E isso, durante o tempo da pandemia, foi terrível, porque estava tudo parado. Não havia sítios para vender jornais, e eu ouvia aquilo que o Carlos Pereira dizia em relação a Paris, não havia sítios para onde fazer a distribuição, não havia publicidade. Isto tem sido bastante difícil nos últimos 2 anos, muito difícil. Achas que de certa maneira, Luís, podemos dizer que os diversos governos portugueses têm esquecido um pouco a comunicação social que se faz lá fora? Que fazem desse lado? Sempre. E isso é de facto, muitas vezes eles vêm cá fazer visitas oficiais e nem sequer nos dizem nada, nós não sabemos. Os comunicados, por exemplo, do AICF não chegam aos meios de comunicação. As feiras internacionais onde Portugal está colocado portanto, com um produto qualquer
Portugal querem vender aqui nos Estados Unidos, nós não sabemos. Portanto, a publicidade institucional portuguesa não há nos Estados Unidos. Não temos esse apoio. Tivemos um apoio muito mínimo, muito recentemente, por causa da pandemia, mas fora esse apoio nunca mais tivemos nada, e tem sido bastante difícil, bastante. Temos falado com toda a gente, não recebemos respostas. Sei que o António Mó de Abreu, que tem responsabilidades institucionais, digamos assim, porque é deputado e é um membro importante do PSD, está a ouvir certamente e a apontar estas coisas, porque de facto os jornais, os órgãos de comunicação social que se editam em português, também em todo o mundo, mereciam uma outra atenção que nunca tiveram, fica aqui bem sublinhado, nunca tiveram e deveriam ter do governo português, porque são estandartes, são baluartes, são bandeiras verdadeiras também da Portugalidade, seja onde for, e mereciam certamente uma atenção maior do governo português, seja de que cor for, seja ele qual for o governo. Carlos Pereira, isto é uma inevitabilidade falarmos disto, da comunicação. Houve aqui um erro. Eu tenho que adicionar, não só aos jornais e às televisões, a questão da rádio. Também. Certo, rádio, claro. O Jorge Neves está em Toronto e eu trabalhei em Toronto. Sei muito bem como é que é difícil. Claro. Eu já vou para o Carlos Pereira, antes disso ia exatamente ao Jorge Neves. Jorge, vocês também apoios, também zero, também não têm tido apoios, imagino eu, corrigir-me-ás se assim não for, e eram absolutamente necessários esses apoios, porque vocês têm um papel absolutamente preponderante junto às pessoas. Claro, e esse papel agora ainda mais evidente com toda esta questão da pandemia. O nosso número de ouvidos, neste caso em relação à rádio, aumentou de forma substancial. Somos um contacto permanente, as pessoas estão isoladas em confinamento em casa, ligam-nos diariamente, estão sempre sintonizados na rádio e, curiosamente, por parte do governo português nunca recebemos qualquer incentivo. Recebemos, e por incrível que pareça, temos mais apoios do governo canadiano e do governo provincial do Ontário, porque sabem da importância da estação de rádio, neste caso, do chamado jornalismo étnico, da comunicação social étnica e da importância que é chegar a mensagem que os governos querem transmitir às populações e fazê-lo através da própria língua desses ouvintes, desses telespectadores, desses leitores, é importante. Por isso recebemos, se bem que não é muito, mas ainda é um apoio constante por parte dos vários níveis de governo aqui do Canadá. Mas como o Luís Pires dizia e muito bem, também em relação ao governo português, à publicidade institucional é pouco ou quase nenhuma, e em termos de apoios, até porque nós temos uma situação diferente. A rádio foi vendida há alguns anos, pertencia a um português, foi para um grupo asiático, mas não se pensa, ao contrário daquilo que a maioria das pessoas poderia esperar, que a rádio se transformava e que ia esquecer a sua componente portuguesa. Antes, pelo contrário, a nova administração decidiu ampliar o número de horas. Aliás, temos um canal que é 24 horas por dia dedicado ao português, à comunidade portuguesa, e houve essa aposta por parte dos novos diretores da rádio, os novos proprietários, em manter o português, porque eles próprios também são imigrantes, sabem da importância de ter um órgão 24 horas por dia na língua que pretende atingir, neste caso o português, e apostaram forte na comunidade portuguesa. O mesmo já não acontece, infelizmente, em relação aos empresários, que por vezes olham para o espectro da comunicação social portuguesa como, bom, eu quero expandir os meus negócios e então vou apostar na comunidade canadiana. Mas tem que ver que muitas vezes, se obtiverem sucesso na comunidade portuguesa, esse sucesso depois vai se espalhar para a comunidade canadiana. E nós temos vários exemplos disso, não só na comunicação social, também de empresários que têm companhias, que têm empresas, que têm produtos e que agora estão presentes, por exemplo, nos casos alimentícios, estão presentes nas grandes superfícies comerciais canadianas, porque há aquele gosto dos canadianos e das outras comunidades de provarem, de conhecerem os produtos portugueses. Portanto, nós acabamos por ter muito mais apoio em relação às autoridades e aos vários níveis do governo do Canadá do que propriamente em termos do governo português, o que não deixa de ser um pouco perplexo, mas é infelizmente a realidade que temos no dia a dia.
Esta é de facto uma situação difícil e uma situação que só nos deve envergonhar, e creio que a pergunta, ou melhor, a palavra não pode ser outra que não esta. O Estado canadiano ajudar ainda mais do que o Estado português, um órgão de comunicação social português, no Canadá. Carlos Pereira, esta é uma situação que tu conheces também em pormenor, porque também és diretor de um jornal com uma grande importância em França, que é o Luso Jornal, e apoios, de facto, são poucos ou nenhuns. Sim, é assim, há sempre desculpas para não haver apoios, não é? Sempre desculpas. Uma é que nós somos um jornal gratuito. O nosso jornal é distribuído gratuitamente às pessoas, portanto vive da publicidade. Então, aqui em França, por exemplo, nos órgãos de comunicação social franceses, nós entramos na categoria de gratuito e, portanto, não é apoiado. Não me perguntes porquê, é assim. Depois, se formos ver em Portugal, nós não entramos, já que há publicidade institucional que, portanto, era comprada unicamente aos órgãos de comunicação social nacionais, Certo? aos regionais, e agora vai passar a haver também, é uma iniciativa ainda muito recente, portanto, uma parte aos órgãos de comunicação social portugueses fora de Portugal. É necessário agora listá-los, é necessário identificá-los, e isso também vai ser certamente algum problema. Mas, assim, a gente já vive com isto, não é? O que me parece importante era o que dizia há bocadinho o Luís Pires, de não nos chegar até nós a informação. E uma vez houve um assessor de imprensa do Ministério que respondeu-me: quem quer informação vai buscá-la. Esse é o papel de um jornalista. E eu ouvi isso uma vez e acho que me ficou como emenda. É esse o nosso trabalho, é ir buscar a informação. Alguns ministérios enviam-nos informação, a grande parte não envia. Não envia, não insistimos, ou nós insistimos e eles enviam, a seguir muda de governo, muda de assessor de imprensa, leva os dados todos com ele numa pen e depois, uma pen é em inglês, numa coisa, num disco duro e já não envia para nós depois, e andamos assim sempre. Portanto, o jornal é recente, isto é, nós ainda temos só 17 anos, ainda é muito recente, mas estes anos que nós vivemos é um pouco isto, a ir à procura da notícia, a bater às portas, a pedir informação. Isso já era uma boa ajuda. Depois, por outro lado, o que nós decidimos aqui é de dizer, bom, se Maomé não vem a nós, vai Maomé à montanha, uma coisa assim, é de trabalhar, é de dar notícia, e dar notícia numa zona em que mais ninguém dá notícia, não é? Portanto, em Portugal, a imprensa em Portugal praticamente não fala de nós, não fala dos portugueses que moram fora. É muito raro haver coisas, só se há um ataque no Bataclan e morreu um português, ou se há um acidente na A1 e morreu um português que ia a caminho de Portugal, aí aparece uma notícia, mas mais nada. Aqui na imprensa francesa também não fala de nós em particular, então vamos nós falar de nós. Neste mundo global em que as pessoas começam a falar de tudo, não falam da nossa rua, e a nossa rua aqui é como um jornal regional, mas o nosso jornal regional é do tamanho da França, portanto é só essa a diferença. E vamos falar é assim, se não fôssemos nós, muito sinceramente, se não fôssemos nós e os outros jornais aqui, as outras rádios, ninguém conhecia os deputados eleitos pela imigração, por exemplo. Os 4 que há eleitos pela imigração. A imprensa portuguesa não fala deles porque são eleitos lá fora. Os de cá, a imprensa francesa não fala deles porque não são franceses, ninguém falava deles. E eu podia repetir estes exemplos aqui em relação a muitas outras áreas. E nós decidimos apostar ali. Vamos lá falar deles. Até não 2004... Te Carlos, por favor, não te esqueças da Lusa, porque só temos direito a 5 fotografias, 10 notícias e 4 vídeos por mês. Não, fotografias agora já tens um bocadinho mais, mas vídeos são 5. A Lusa, por exemplo, é uma história engraçada. Aqui há uns anos atrás, eu era na altura presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas e havia um velho debate em que a Secretaria de Estado das Comunidades não comunicava diretamente, portanto, com os jornais, o que nós estávamos agora aqui a dizer. Os jornais, rádios, televisões, etc. E eu dizia, é preciso comunicar.
E dizia-me, portanto, o assessor da imprensa, nada disso. Nós negociamos aqui um acordo entre o Ministério dos Negócios, portanto, Estrangeiros e a Lusa, e assim a Lusa está a ceder a informação aos órgãos de comunicação social e nós só temos um interlocutor, nós damos à Lusa. E nós dizíamos sempre, sim, mas isso não é informação. A mim interessa, portanto, a Lusa já está a tratar uma informação e provavelmente eu quero tratá-la de uma maneira diferente. Eu também utilizo muitas coisas da Lusa, somos clientes da Lusa, sem pagar no quadro do tal acordo. Mas há coisas que eu quero tratar e não quero que a Lusa só trate, porque há se calhar algum ângulo diferente do que, portanto, eu trato. Houve aqui uma série de renovações de contratos da Lusa e passou a ter, a incluir no serviço público, ceder informação aos órgãos de comunicação social. Naquela altura cedia a toda a gente. Um português que morasse fora mandava um mail à Lusa a dizer eu quero receber a Lusa e criaram o serviço comunidades. Depois, entretanto, foram fechando, portanto, isto era pago. Isto tinha sido uma iniciativa de Jaime Gama, se mal me engano, que tinha assinado, portanto, esse acordo, e do José Lelo na Secretaria de Estado das Comunidades, e depois entrou no pacote global da Lusa e ainda lá está, o Serviço de Comunidades. Só que nós, entretanto, evoluímos também, portanto, hoje o serviço da NET é muito grande e nós precisamos disso também, e o serviço deles foi diminuindo. E, portanto, o serviço público que nós pedimos era um serviço público de facto, e que de facto seja um serviço público, 5 vídeos por mês, muito sinceramente, não é serviço público para nós. Pronto. Claro. Senhor Deputado António Mó de Abreu, espero que esteja a tomar nota destas situações que esperamos todos, certamente, que possam ter alguma correção, não direi num futuro próximo, mas num futuro a médio, curto prazo, possam ter correção, porque, na realidade, estas pessoas que estamos a ver aqui hoje são aquelas que verdadeiramente ainda ligam Portugal aos portugueses que vivem lá fora. Isso é absolutamente fundamental. José Rocha Diniz, isto é um problema que, de facto, tu não tens aí em Macau. Tens outros problemas, mas este não. Eu apoio as reivindicações dos jornais, das rádios e das televisões em português, feitas que algumas das pessoas já disseram, mas não em relação a Macau. E não em relação a Macau por uma razão muito simples. Já passaram vários governos, desde que existe a tribuna, quase há 40 anos, comigo e sem mim, eu acredito. Bom, e os vários deputados, os vários governos, sempre falaram de uma coisa que eu percebo perfeitamente. Portugal tem recursos limitados, tem que ter cuidado na forma como o dá. Portanto, em relação a Macau, como não existe esse problema, Macau não reivindica nem benefícios nenhuns, nem publicidade. Aliás, não querem publicidade, pronto, metam nos jornais nacionais de Portugal e pode ser que apareça algum chinês a concorrer, mas certeza que será difícil. Portanto, temos o apoio do governo de Macau, como aliás todas as associações. Eu, por exemplo, sou presidente da Associação de Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra e logo no primeiro artigo determinámos que não queríamos apoio nenhum do governo, porque é uma associação de amigos, de quase 200 amigos, que andou a estudar em Coimbra, que estudamos em Coimbra, que nos formámos em Coimbra e, portanto, não precisamos de apoios nenhuns, pagamos do nosso bolso, ainda agora fizemos um jantar. Quero dizer com isto que nós não, mas apoiamos que o governo português, dentro das suas limitações, porque sabemos que são limitados, o bolo é realmente pequeno e a gente conhece, porque eu ando também na política, o meu amigo José Cesário também se queixava, o nosso amigo, não é? O José Cesário também se queixava, o nosso amigo Paulo Porto ou Paulo Pisco também se queixa, porque a verdade é que
Portugal tem bastante problemas. E o Carlos sabe que fizemos um webinar há pouco tempo com a Secretária de Estado e eu limitei-me a dizer isto, não é? Que Macau não reivindica nenhum desses apoios. Muito bem. Felizmente que aí a situação está... Deixa-me só dizer uma coisa, se não te importas. É possível? Porque... portanto, eu não defendo também os apoios públicos, acho que não é por aí que nós devíamos ir. Mas encontramos-nos aqui numa situação que me parece também delicada. E, portanto, eu andei durante algum tempo a ver agências de meios em Portugal e dizer-lhes, meus amigos, olha, nós existimos, aqui estamos, somos o Lusojornal, nós temos estes leitores, cobertura nacional, etc. Vendam-nos publicidade. E não conseguimos nenhuma agência de meios, portanto, em Portugal, a vender publicidade para nós. E a resposta é sempre a mesma. Somos muito baratos. Os nossos preços são muito baratos. Isto é, as agências de meio em Portugal, de meios, portanto, em Portugal, vendem uma página do Expresso a 20.000 euros e não estão preocupados, portanto, em estar a vender uma página de Lusojornal por 1.000 euros ou por 1.500, portanto, é a mais cara que nós temos. Isto é, nós somos o equivalente de um jornal regional em Portugal e eles também não vendem os jornais regionais em Portugal, vendem, portanto, os nacionais. E nós encontramos aqui bloqueados, já que as grandes empresas, instituições, etc., portanto, recorrem, portanto, a agências de meios e essas agências de meios bloqueiam e não chega até nós. Isto é, nós não conseguimos vender publicidade em Portugal. O que nós vendemos não é nada, é muitíssimo pouco. E, portanto, esta é uma questão real, não é uma coisa, portanto, evidentemente que nós vendemos publicidade cá, senão não vivíamos, não é? Mas nós queríamos viver melhor, isto é, desenvolver-nos ainda mais, há aqui pano para mangas, e não conseguimos, portanto, avançar mais, porque, portanto, em Portugal, onde nós pensamos que era importante, já que, e acho que tinha sido o José Rocha Dini já há bocadinho que disse isto, que, portanto, a comunidade portuguesa de França é um bom trampolim para entrar no mercado francês. E as empresas portuguesas podiam utilizar o nosso suporte e os outros suportes aqui de forma a entrar no mercado francês. E não o fazem, muitas vezes, porque as agências de meios não estão preparadas, não propõem o Lusojornal, devido a esta questão de preços. Eles vão ganhar 15% de uma publicidade de 20.000 euros, é muito melhor do que ganhar 15% de uma publicidade de 1.000 euros, e ainda vão ter que explicar ao cliente o que é o Lusojornal, ou o que é o Luso-americano, o que é... E não fazem. Então bloqueiam, e portanto é uma situação tecnicamente... É um impasse técnico, não é? Que eu não tenho conseguido resolver. Quem sabe uma central de compras proporcionada por vários órgãos de comunicação social de todo o lado, talvez isso pudesse resolver a situação. Luís Pires, aí nos Estados Unidos, que é um país da publicidade, que é um país que de facto vive muito à custa e à base da publicidade, já falámos que apoios não há. De que maneira é que esta situação se poderia resolver? Olha, eu faço minhas as palavras do Carlos, porque temos as mesmas dificuldades, os mesmos preços, praticamente, da tabela da publicidade, e quando chegamos a Portugal também encontramos os mesmos problemas. É muito barato. Os tais 1.000 euros para Portugal é muito barato. Já dissemos isso a vários deputados, inclusive ao Zé Cesário, que sabe perfeitamente o que se passa e que nos tem apoiado, mas ele diz: eu não posso fazer nada, porque eu não mando nas agências. Não há. O governo tem, de facto, a possibilidade de através das suas campanhas, nem que seja para o recenseamento, para o cartão de cidadão, tem possibilidade também de retribuir um pouco connosco essa publicidade que eles próprios publicam nos jornais, nas rádios em Portugal. Mas isso foi decidido agora há pouco tempo, na Assembleia da República, creio que foi aprovado exatamente essa possibilidade de vocês agora passarem também a receber apoio da publicidade institucional. Ficamos à espera que isso aconteça. Mas temos os problemas, exatamente, tem o Canadá, direi a Ásia de outra forma, e o Caspereira em França, portanto, é difícil. Muito bem. Jorge,
Era desta forma que nós poderíamos resolver? A publicidade também é muito barata aí na tua rádio para as agências portuguesas? E sobretudo aquilo que acontece é também está relacionado com o distanciamento. O porquê de apostar numa rádio ou num órgão de comunicação social que está no Canadá, onde residem cerca de 500 mil portugueses, quando temos outras comunidades, por exemplo, como em França, que são bem mais visíveis. E depois há também a questão da dimensão territorial do Canadá, também não é fácil, porque fazer-se publicidade, por exemplo, com um órgão de comunicação social aqui na província do Ontário, na grande área de Toronto, agora com as novas tecnologias é capaz de chegar, por exemplo, à Alberta, ou a British Columbia, mas de facto, devido à dimensão do país, também se torna difícil fazer publicidade só com um órgão de comunicação social ou só apostando na rádio ou só apostando na televisão. Teria que ser feito de uma forma que abrangesse todo o país, porque felizmente o Canadá tem portugueses espalhados por várias províncias, e inclusivamente julgo ter sido na semana passada, quando entrevistei, ou há 2 semanas, quando entrevistava o embaixador de Portugal aqui no Canadá, João da Câmara, ele dizia-me que uma das coisas que o mais surpreendeu foi, de facto, a quantidade de órgãos de comunicação social que havia no Canadá e que se espalhavam por várias províncias, desde rádios, as estações de televisão, revistas, jornais. Há muita imprensa que aos poucos tem também sido afetada. Há vários jornais, várias publicações que desapareceram nestes anos mais recentes, porque de facto não há apoios, e se não há apoios do próprio governo português, uma vez que nós somos órgãos de comunicação social que representam também a voz de Portugal no mundo, se não há apoio por parte do governo português, também não é o governo canadiano que vai subsidiar todos os órgãos de comunicação social. Claro que vai apoiando, há subsídios também para os órgãos de comunicação social, sobretudo para os étnicos, mas isso não faz com que os órgãos de comunicação social possam sobreviver todos. Por isso deveria haver um pouco mais de atenção e de pensar também por parte do governo português que, apesar da distância, existe aqui uma comunidade portuguesa, existe gente que se interessa por Portugal, que existe gente que está relacionada com Portugal, que tem interesses económicos, que tem interesses patrimoniais em Portugal e que não podem ser esquecidos, como tem vindo a ser ao longo de todos estes anos. Já vou ao Rocha Diniz. Antes disso, o Carlos Pereira, só para lhe perguntar o seguinte: é difícil fazer uma triagem e uma seleção de todos os órgãos de comunicação social que existem de português em todo o mundo? É difícil, eu compreendo que seja muito difícil, mas se fizer um recenseamento rigoroso de todos aqueles que contribuem para a difusão de Portugal lá fora, ou aí fora, como quiserem, era possível que o governo português tivesse canais de distribuição de publicidade para todos? Olha, em todo o caso, sim, é difícil, mas, portanto, em todo o caso, eu acho que é urgente e imperativo fazê-lo. Portugal não pode continuar a estar a olhar para o lado, a assobiar e não ligar a esta realidade. E de não acreditar em nós, de não apostar em nós como elos de ligação entre os países onde nós estamos e Portugal. De não acreditar e de continuar a ignorar esta questão é que não pode ser. As secretarias de Estado das comunidades podiam fazer isto de uma forma, eu não diria fácil, mas se calhar mais fácil, basta carregar num botão, mandar a informação aos consulados e pedir a informação. Isso não é feito. E não é feito porquê? Porque eu acho que há aqui, assim, estamos a falar da comunicação social e estamos aqui a dizer que muitas vezes somos ignorados, etc. Mas isto é uma questão global. A gente é ignorado em geral, não é? Ignorado nos votos, não é? Porque não temos, o meu voto não é igual ao teu, estás em Portugal, o teu deputado em Coimbra depende do número de eleitores do teu círculo eleitoral. Na Europa fecharam em 4, bloquearam em 4. Isto é, a gente passou de 300 mil eleitores a 1.400.000 eleitores, tínhamos 4, continuamos com 4. Portanto, o meu voto não tem o mesmo peso que o teu voto. E isto acontece em tudo. Se é preciso meter alguém na Secretaria de Estado das Comunidades, não se vai buscar ninguém, portanto, às comunidades, ou que estuda as comunidades, ou não sei o quê. Põe-se lá alguém que é preciso dar um lugar. Pá, e tu onde é que vais ficar? Olha, aqui nas comunidades.
Eu acho impressionante, eu já acho impressionante um ministro que é ministro da Saúde e que de repente é ministro da Agricultura e que de repente esta polivalência já me perturba muito. Mas em relação a esta área, não há, as pessoas esquecem, não é? Tal como a agência de comunicações esquece que, portanto, existem rádios e jornais lá fora, os governos existem também, portanto, esquecem ao pôr, portanto, ao nomear ministros e secretários de Estado, isto vai com todos os sítios. E, portanto, esta ignorância é uma ignorância geral. Portugal não vê as suas comunidades, não olha as suas comunidades. Esta é uma realidade. E é isto a base de tudo, não é? Se nós conseguíssemos que em Portugal se dissesse, um pouco como em Cabo Verde, uma nação global, é de dizer, ok, há 1/3 da população aqui, portanto, e 2/3 fora, o que diz Cabo Verde, e vamos lá olhar para eles como uma nação global. Em Portugal continua-se a dizer, há imigrantes, os nossos imigrantes, é uma coisa que me perturba muito ouvir isto, os nossos imigrantes, eu sou como a outros, nasci selvagem, não sou de ninguém, mas os nossos, portanto, imigrantes, isto perturba-me, mas anda-se a dizer sempre isto e na prática uns olham para um lado, outros olham para o outro, e não há esta ligação. E, portanto, é uma coisa muito mais larga do que os simples apoio aos órgãos de comunicação social. Antes do Rocha Diniz, não permites-me só contar-te uma história. Há uns anos, um ministro visitou-nos, veio a Chicago fazer uma promoção de Portugal, comprar uma página no Chicago Tribune por 100 mil dólares. A publicidade dizia: Portugal é ótimo para férias, Portugal é ótimo para negócio, temos pastéis de nata, etc. E eu disse: olha, Sr. Ministro, eu acho que isto está errado porque aqui ninguém em Chicago sabe onde é que é Portugal. Ele disse: não diga isso, é uma asneira. Portugal, não, toda a gente conhece Portugal. E disse: bem. Eu no operador de câmara fui para a rua perguntar, foi para a RTP, do you know where Portugal is? Oh yes, South America. Do you know where Portugal is? Oh yes, south of Spain. E à noite bati à porta e disse à assessora: mostra isto ao Sr. Ministro. O Ministro disse: como é que é possível que só um é que acertou, porque Portugal era no sul de Espanha. Todos os outros eram fora do quadrante geográfico. Portanto, eu digo, eles continuam a investir os 100 mil dólares no jornal americano, quando poderiam fazê-lo no jornal comunitário, que também está visível junto à comunidade americana e da comunidade francesa e da comunidade da Ásia e do Canadá. Já agora gostaria também de dar aqui um pequeno exemplo de como é que nós às vezes somos esquecidos ou ignorados por parte do governo português. Há precisamente 3 anos, António Costa visitou o Canadá com pompa e circunstância. Nós tentámos entrar em contacto com a assessoria de imprensa, para marcar uma entrevista com o primeiro-ministro português. Não obtivemos qualquer resposta. Curiosamente, fomos abordados pelo gabinete de imprensa do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, que quis promover o encontro bilateral entre o Canadá e Portugal. Então, nesse mesmo dia em que António Costa visitava a área de Toronto, tivemos uma entrevista em exclusivo na nossa estação de rádio com o primeiro-ministro canadiano, a falar do gosto que tem de Portugal, porque ele mesmo já esteve em Portugal, no Algarve, conhece algumas zonas, gosta dos portugueses, e ele mesmo quis promover o encontro entre o Canadá e Portugal, quando do governo português não recebemos essa resposta e essa receptividade. De facto, absolutamente impressionante. José Rocha Diniz, o que é que te oferece dizer sobre este panorama que ouvimos agora? Chama a atenção também para um pequeno pormenor. Entre as muitas coisas que se disseram aqui, algumas das quais eu concordo e outras discordo totalmente, nomeadamente essa das relações com o primeiro-ministro, com os primeiros-ministros, eu chamaria a atenção para o aproveitamento da internet. Eu, há uns anos, comecei a perceber que as empresas portuguesas não tinham acesso aos anúncios das empreitadas em Macau. Então meti-os também no site do jornal. Portanto, no final do site do jornal tem uma coisa que diz publicidade. Isto é importante porque chega a Portugal, e eu sei isso, mas também tenho tido alguns desgostos porque noutros casos é do Brasil e de Angola que tentam entrar em contacto com
comigo a procurar mais dados. Mas, portanto, o aproveitamento da internet pode ser também, não sei se estudaram esse assunto nesta nova revoada de apoios, porquanto eu, na reunião, disse que o Macau estava fora disso e pus-me fora disso. Mas, de qualquer modo, era muito importante o aproveitamento da internet, porque, vamos lá ver, para os interesses dos portugueses, dos empresários portugueses, que podem vir cá, porque existem cá empresas, mas que neste momento, depois de 99, limitam-se a ter cá um engenheiro ou 2 engenheiros, o resto foi-se tudo embora. Já não estou a falar da pandemia. E foi-se tudo embora e, portanto, quer dizer, tem apenas aqui um staff, porque depois as empreitadas entregam às empresas chinesas. Portanto, ganham apenas uma parte. Mas, de qualquer modo, é importante, não é? Eu chamava atenção para o aproveitamento da internet. Isto é, temos muito que falar e temos muito que discutir sobre esta questão da comunicação social, porque vivemos tempos completamente diferentes, não é? Completamente diferentes. A internet veio alterar completamente. Há bocado falavam da história da Lusa, não é? Da história da Lusa. Bom, eu faço pior que isso. Eu ponho o JTM com agências internacionais e não com a Lusa. Não ponho quase nada da Lusa. As coisas de Portugal vou buscá-las também às empresas, às agências internacionais, que são de borla. Claro que tenho que traduzir, mas é para mim. E aos jornais? Hã? E aos jornais portugueses? Não, aos jornais não, porque nem faço isso. Eu não faço isso, mas é outra Sim, coisa. Podemos reeditar coisas. Não é? Reeditar coisas, como aliás, aqui para nós, e deixemos de coisas, como aliás os grandes jornais nacionais portugueses estão a fazer, com a agravante que eles ainda por cima assinam com o nome do jornalista, que é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. E às vezes vai copy-paste. Já tenho. Pois é, não é copy-paste, dão-lhe ali uma volta e tal e coisa, algumas vezes até usando Já vi mal, na totalidade, já vi na totalidade. traduzindo mal o inglês, mas de qualquer modo não é de assinar, por amor de Deus. Olha, se os grandes jornalistas que nós tivemos em Portugal durante anos, se soubessem disso, caíam mortos outra vez. Meus queridos amigos, estamos quase no final desta nossa agradável conversa sobre o língua portuguesa. Está quase a começar o Real de Madrid com Como não está o Benfica ou o Porto, nós ficar aqui mais um bocadinho. Vamos então para uma última rodada, digamos assim. Começo novamente pelo Luís Pires. Luís Pires, então, como última intervenção, queria te perguntar o seguinte, e queria que deixasse aqui o teu testemunho. Estamos a falar do dia em que se assinala o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Como é que tu imaginas, melhor ainda, como é que tu desejavas que a língua portuguesa estivesse aí nos Estados Unidos daqui a 10 anos e, sobretudo, nessa ligação com o teu luso-americano? Em relação à língua portuguesa, aquilo que o Rocha Diniz diz, que tem 50 universidades chinesas que ensinam português, nós temos 27. E todos os anos aparecem novas universidades, o que significa que a língua portuguesa tem futuro, e eu penso que com o apoio do Instituto Camões e da Gulbenkian e do governo, é possível, ou dos governos, é possível estender esse interesse da língua portuguesa a outras universidades. Precisamos de mais professores de língua portuguesa aqui nos Estados Unidos, sobretudo no ensino superior, porque há muito poucos. E precisamos, de facto, de continuar a falar português, e nos nossos jornais, como disse o Carlos há pouco, também é bilingue, o meu também é bilingue, portanto tem 3 páginas de língua inglesa no jornal, mas precisamos de continuar a promover, de facto, a língua portuguesa e dizer aos pais, lá em casa, por favor, falem português. É o que eu digo e disse aos meus alunos durante muitos anos. Falem mal, mas falem. Isto é muito importante. Não é preciso ser um português shakespeariano. É preciso ser o português regional, com aqueles termos regionais todos que nós conhecemos, como a manta, o texto, etc. Mas falem português. E é isso que eu disse. Essa tem sido a minha guerra no decorrer dos anos. Muito bem, caríssimo Luís Pires, muito obrigado pela tua participação.
Vamos agora então ao Canadá. Jorge Neves, como é que tu imaginas e como é que sonhas a língua portuguesa daqui a 10 anos em conjugação com a tua Serve Radio? Eu acredito que temos tudo para que o português se possa desenvolver ainda mais. Até porque o facto de sermos uma estação 24 horas por dia em português, no panorama do Canadá, não é muito normal. Portanto, é uma forma também que as pessoas têm para se manter agarradas às tradições, para se manter agarradas àquilo que nos une e, sobretudo, à língua portuguesa. E o desafio que nós temos vindo a fazer é, ao longo das nossas emissões, tentar cativar também os mais novos para que eles se interessem pela língua portuguesa, pela música portuguesa, pela cultura portuguesa, para que não sejam só os clubes e associações, que hoje em dia passam uma fase complicada, mas que também os imigrantes e aqueles luso-canadianos que já aqui nasceram, que possam olhar com orgulho, dizer que de facto existem órgãos de comunicação social que falam a língua materna, a língua portuguesa, que divulgam aquilo que chega de Portugal e que eles tenham orgulho na nossa comunidade, no trabalho desenvolvido aqui no Canadá e sobretudo o orgulho de poderem regressar um dia às suas origens, como muitos gostam de fazer no verão, nas férias do verão, e depois dizerem com orgulho que são portugueses e que o português é uma língua bem respeitada, bem falada aqui em terras canadianas. Muito bem. Jorge, muito obrigado também. Carlos Pereira, como é que nós vamos cuidar desta preciosidade que é a língua portuguesa e como é que tu sonhas, como é que tu imaginas essa ligação da língua portuguesa e a comunicação social que se faz aí fora, por esse mundo fora? Olha, eu acho que no dia em que Portugal descobrir que de facto as comunidades portuguesas são um potencial enormíssimo, será muito mais fácil ainda. Isto ainda não está suficientemente portanto, aplicado, portanto, utilizado, e era necessário que de facto houvesse isto. No dia em que nós fizemos, portanto, em 2004, portanto o Lusojornal foi feito em 2004, houve uma primeira reunião em que nós estávamos aqui a dizer e como é que nós vamos fazer entre o francês e o português, e decidimos que não havia regra nenhuma. É como a pessoa escrever. O nosso especialista de fado, por exemplo, é francês. Ele fala português, mas escrever português ele já não escreve, ele até canta fado em português. O Alfredo Marceneiro ele imita, portanto, o Alfredo Marceneiro, mas é francês. E, portanto, ele escreve em francês e entrevista os fadistas todos portugueses. Portanto, o jornal não tem regra nenhuma. Se alguém se levantar de manhã e dizer hoje eu escrevo em francês, é em francês, outro em português, é em português. E havia muita gente no início que nos acusou de nós não estarmos a defender, portanto, a língua portuguesa. E hoje isso já não acontece. As pessoas entenderam que falando em francês conseguimos levar Portugal, falar de Portugal, a gente que se calhar não percebia. Curiosamente, os casais mistos, os franceses dos casais mistos ou de outras nacionalidades, pedem-nos que se guarde esta parte de português, porque aprendem o português, como dizia o José Rocha Diniz, a ler o jornal. Se calhar, portanto, a ouvir não entendem tão facilmente, a ler eles conseguem entender, se falam francês, entendem. E, portanto, o jornal é distribuído em escolas, é utilizado como suporte pedagógico no ensino do português. Os professores mandam os jornais para casa, os miúdos levam para casa, leem, voltam a trazer. E isso é importante, e eu acredito que o português será mais falado em França, apesar de tudo o que a França ainda hoje está a fazer outra vez, para recentrar no francês. Portanto, o francês perdeu muita projeção, e a França está outra vez a falar. No início da minha conversa eu comecei a dizer que na Segunda Guerra Mundial, a seguir à Segunda Guerra Mundial, eles recentraram no francês, agora voltam a fazer esse debate, a dizer que é necessário voltar a proibir no ensino público o ensino de línguas regionais, porque entretanto as línguas regionais voltaram, portanto, a ser faladas aqui. Mas apesar disso, o número de alunos de português, o número de alunos franceses de português é crescente, mesmo se o número
lusodescendentes a aprender português é decrescente. Muito bem, Carlos, também um abraço, também muito obrigado. Por último, José Rocha Diniz, aí no Oriente, é o último bastião português aí nessa zona. Há Timor também. Pois na Timor, um bocadinho mais à frente. Mais à frente, é verdade. Mas, de qualquer das maneiras, a questão é esta. Como é que tu imaginas daqui a uns anos o português aí na Ásia e essa proliferação de jornais portugueses, sobretudo em Macau? Que o resultado decorrerá, primeiro, da utilidade do português e, segundo, do nosso trabalho, do trabalho de todos nós, todos, porque o trabalho é que é importante. Vou dar um exemplo. E gostava de me lembrar qual é o exemplo que eu pensei e que agora não sei. Bom, a questão fundamental é esta. Os jornais são apenas, os jornais, a rádio, a televisão, portanto, os mídias são apenas uma pequena parte de tudo isto, não é? Depois há este problema do português do Brasil, o português de Portugal, o português de Angola e de Moçambique. Realmente, os únicos que aceitaram o novo acordo parece que foi Portugal, não é? O novo acordo ortográfico não está ainda aprovado, porque Macau também não aprovou. E não aprovou por uma questão clara, que foi esta, assim. Então, e o que é que fazemos aos livros antigos? Então, e temos que publicar aqui tudo outra vez, as coisas, isto já foi depois de 99. Temos que publicar isto tudo outra vez para aqui? Não faz sentido nenhum. E ainda por cima, esqueceram-se de o professor Malaca Casteleiro, que eu acho que continua vivo, não é? Esqueceu-se de vir a Macau perguntar primeiro se Macau aceitava. Veio cá já depois de ter apoiado o acordo e, portanto, daqui disseram que não. Eu tenho experiências completamente diferentes. De todas as vezes que peço alguma coisa a Portugal, e algumas vezes peço, e eu vou já explicar uma, recebo com a maior das facilidades. Isto é, soube que a sábado tinha publicado uns pequenos livros sobre a história de Portugal, do professor Germano Saraiva, foi? Germano Saraiva, não é? São 6 ou 5 pequenos volumes, não é? Eu pedi-lhes autorização, disseram-me logo que sim, eu pagava, evidentemente, paguei o transporte para cá e mais nada. E distribuiu o jornal, fui distribuí-lo às escolas de português, aos grupos que ensinam português ou que preparam as lições para o português. Porque neste momento já não é só, aqui na Ásia, o problema não é só aprender português, é aprender a ser professor de português, porque não podem ser só, se estamos à espera que venham os portugueses para aqui ensinar a língua portuguesa, estamos tramados. Portanto, o que ensinamos é aos chineses, já ensina-se aos chineses, o Politécnico tem um trabalho notável sobre essa matéria, ensina, está focado na preparação de professores de português, não é? E, portanto, isto é uma conjugação muito grande. Para a nossa parte, temos que fazer o nosso trabalho. E esperemos que os outros também façam o outro trabalho. Muito bem. Caríssimos amigos, muito obrigado por terem estado então neste webinar que ligou, de certa maneira, o mundo todo, o mundo português. Agradeço ao Luís Pires e ao Jorge Neves o facto de terem adiado provavelmente o seu almoço, porque nos seus locais, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, nesta altura são, creio eu, 2h56, certo? Quase 3 da tarde. O Carlos Pereira está no mesmo fuso de Lisboa. Não, é 1 hora mais. Aqui eu já adiei o meu jantar também. Já adiaste o teu jantar. Então, o Rocha Diniz prepara o pequeno almoço. O Real Madrid com o Chelsea. Teve aqui já está aqui. Já está a começar. Já está a começar, é verdade. E vai certamente entrar para a noite dentro, vai até às 4 da manhã, hora de... A questão é que eu estava de Macau. Não estava para ver, mas muito assim eu aproveito um bocado para ver. Muito bem, muito obrigado a todos. Vou dar a palavra ao António Mão de Abreu para fechar então esta conversa
e certamente com pontos muito positivos, certamente que extraiu desta conversa e que podem vir a ser muito úteis para o futuro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, eu também quero agradecer a todos, quero agradecer ao Jorge Neves, ao Luís Pires, ao Carlos Pereira, ao José Rocha Diniz e ao José Manuel Portugal, por terem-nos dado esta possibilidade de conversarmos tão longe que nos encontramos. Eu socorria-me aqui, se me permitem, de uma das últimas afirmações do Carlos Pereira. Efetivamente, em Portugal, nós não temos muita noção da importância que podem ter as comunidades portuguesas. Uma importância até decisiva em muitos aspectos. Somos milhões de portugueses, de luso-descendentes, de primeira geração ou de outra, espalhados pelo mundo. Temos, por exemplo, empresários a todos os níveis, temos dos maiores empresários do mundo em alguns dos países, alguns desses países. Temos políticos, temos autarcas, temos senadores nos Estados Unidos, temos 4 senadores, que eu me lembro, 4 senadores de origem portuguesa, não é? Quer dizer, e temos no Brasil, temos em todo o lado, ou seja, gente com grande capacidade de influência, gente com grande capacidade de intervenção, e esta rede de diáspora é fundamental nós pensarmos na importância que ela pode ter e darmos importância às pessoas que estão lá fora, porque houve momentos do país em que nos valeram os que estavam lá fora e que nos socorreram os que estavam lá fora para voltar a levantar o país, e espero que o mesmo possa acontecer nestes momentos difíceis de crise económica e social que se adivinha. Quero agradecer-vos muito, teremos a oportunidade de nos vermos possivelmente muito em breve. Eu pessoalmente vou aos Estados Unidos, vou a Nova Iorque, a Washington e a Boston em outubro, e portanto terei muito gosto em dar um abraço ao Luís Pires. Eu fico à sua espera. E não me esquecerei de lhe enviar uma mensagem para o jornal. Claro, como te gosto. Quero dizer-vos também que aprendi muito mais sobre alguns aspectos que são interessantes para mim, e se me permitem finalmente ao José Rocha Diniz, por causa de Coimbra, por causa da Académica, sobretudo, enviar-lhe, e por ele ser o presidente da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra em Macau, não é? Com 200 pessoas. Exatamente. E, portanto, a malta de Coimbra, chamemos-lhe assim, não perde a oportunidade para estes abraços de grande amizade e fraternos. Eu acho que só a maioria hoje, não é, de Coimbra? Hã? A maioria são de Coimbra hoje, não é? Exatamente. Não é maioria. Pois, os meus pais casaram em Coimbra, curiosamente. A minha avó teve uma república em Coimbra que se chamava Rasta Parte, acho que ainda existe. Rasta Parte, claro. Portanto, tenho. 4-2. Portanto, somos a maioria. Estamos a ver. Isto vai ser brilhante. Somos a maioria. Muito, e na primeira oportunidade terei muito gosto em vê-los. Agradeço-vos muito a vossa participação. Até sempre e até breve. Muito obrigado. Até à próxima. Um abraço a todos. Um abraço, Zé. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.